Quem são os 13 pré-candidatos à presidência do Brasil em 2026? Você está ouvindo o Alex News. Há 3 meses da eleição de 4 de outubro, o tabuleiro presidencial de 2026 está praticamente montado. São 13 pré-candidatos apresentados pelos partidos, de nomes que lideram as pesquisas, a legendas que, historicamente, não passam de 1%. Neste guia você vai conhecer todos eles, com partido, trajetória e o que dizem as pesquisas mais recentes. Mas antes, um lembrete importante de método. Pré-candidato não é candidato. As candidaturas só se tornam oficiais nas convenções partidárias, que acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto. O registro na Justiça Eleitoral vai até 15 de agosto de 2026. Até lá, nomes podem entrar, sair ou trocar de posição. Os favoritos. Vamos começar pelos favoritos. A polarização ainda lidera as pesquisas. Em primeiro lugar, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele busca um 4º mandato, algo inédito na história do país. Metalúrgico e líder sindical nas greves do ABC Paulista, no fim dos anos 70, Lula ajudou a fundar o PT e já governou o Brasil de 2003 a 2010 e novamente desde 2023. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações que ele sofrera na Operação Lava Jato, por considerar que houve parcialidade na condução dos processos. Isso lhe devolveu os direitos políticos. Hoje, ele lidera o primeiro turno com 46% das intenções de voto. Em segundo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Ele foi escolhido em dezembro de 2025 pelo próprio pai, Jair Bolsonaro, para representar o campo bolsonarista. A escolha aconteceu porque o ex-presidente está inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder político. Além disso, desde setembro de 2025, Jair Bolsonaro cumpre pena após condenação pelo STF por envolvimento na tentativa de golpe de 2022 e 2023. Flávio aparece em segundo lugar, com 36%, e desponta como principal nome da oposição. A terceira via e os governadores. Agora, o chamado terceiro caminho e os governadores. A surpresa das pesquisas atende pelo nome de Renan Santos, do Partido Missão, cofundador do Movimento Brasil Livre, o MBL, como é mais conhecido. Ele subiu para quase 8% nas pesquisas, assumindo a terceira posição, à frente de governadores muito mais conhecidos. Em seguida, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pelo PSD. Ele defende a pacificação do país e a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Marca cerca de 3% nas pesquisas. E Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pelo Partido Novo. Com o discurso de redução de Estado, ele aparece com cerca de 2% das intenções de voto. E agora o bloco 3, o nó jurídico do Democracia Cristã. Há também uma disputa que mistura política e justiça. O Democracia Cristã anunciou em maio o jurista Joaquim Barbosa como pré-candidato. Ex-ministro do Supremo, Barbosa ganhou projeção nacional como relator do processo do Mensalão e presidiu a corte entre 2012 e 2014. Seu nome ainda não foi testado nas pesquisas, mas Barbosa entrou no lugar de Aldo Rebelo, e aí mora o nó. Jornalista e ex-deputado federal, Rebelo foi lançado, depois substituído, e em maio expulso do partido. Só que em junho a justiça suspendeu a expulsão e determinou a sua reintegração. Rebelo afirma que mantém a pré-candidatura até a convenção. Nas palavras dele, mesmo que tenha que judicializar. A situação segue em análise pelos tribunais. Os demais nomes completam a lista 7 outros nomes, de menor envergadura eleitoral, mas que também apresentam pré-candidaturas.
Vamos a eles. Augusto Cury, psiquiatra e escritor pelo partido Avante. Cabo Daciolo, ex-deputado federal pelo partido Mobiliza. Edmilson Costa, economista pelo PCB. Hertz Dias, professor e ativista pelo PSTU. Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. E Samara Martins, dentista pela Unidade Popular. Bom, e o que ainda pode mudar? O quadro de 2026 tem uma peculiaridade. Os grandes partidos definiram seus nomes com meses de antecedência, mas a pré-campanha ainda reserva definições, a começar pela disputa interna do Democracia Cristã, que só a convenção e possivelmente a justiça vai resolver. Uma ressalva final e importante: as intenções de voto citadas são da pesquisa Atlas Intel, divulgada em 1º de julho. Pesquisas eleitorais são retratos de um momento, tem margem de erro e não são previsões de resultado. Você acompanha tudo sobre as eleições 2026 no Brasil, aqui no Alex News. Notícia com propósito, do Brasil para o Brasil.